Meus caros alunos, vamos agora aqui com a professora Flávia para mais um vídeo da série de noções básicas com o SketchUp. Então, nós terminamos a aula anterior mostrando como que se apaga entidade geométrica, né? Como é que se apaga detalhes utilizando borracha e a ferramenta de selecionar, né? Vou só repetir algum procedimento aqui, criar um modelo tridimensional. Vou fazer algum detalhe aqui, ou seja, vou aproveitar uma face plana e sobre essa face plana eu vou repetir o procedimento, né? Lembrando que se eu chegar próximo de uma aresta, eu apago a aresta com a borracha e as faces que dependem daquela aresta. Se eu chegar próximo a um vértice, eu apago o vértice, as linhas que dependem daquele vértice e as faces que dependem daquelas linhas, sucessivamente, né? Se eu quiser apagar uma face, eu preciso selecionar a face primeiro e com o botão del eu deleto ela, eu excluo essa face, né? Pode ser qualquer uma dessas faces. E com a seleção, a gente aprendeu também a selecionar um grupo de entidades, um grupo de elementos. Lembrando que quando eu faço a caixa de seleção, utilizando, né, esse movimento em que a caixa fica delimitada por linhas tracejadas, tudo aquilo em que a minha caixa esbarrar passa a fazer parte da seleção, né? Enquanto que no sentido inverso, em que a minha caixa de seleção é delimitada por linhas contínuas, somente aquilo que está inteiramente dentro da caixa de seleção é incluído na seleção, tá? Agora, que eu percebi que no final da aula eu não incluí, não contei ainda uma outra forma de selecionar, tá? Que eu vou incluir agora, que é através de cliques. Digamos que é uma forma muito rápida, muito prática de criar seleções e que facilita, né? Lá na frente, quando você tiver com muitos detalhes e precisando de uma certa agilidade, já falamos sobre isso, sobre trabalhar com precisão e agilidade, vocês vão ver que esse modo de seleção que eu vou ensinar agora pode ser bastante útil, que é através de cliques, né? Então, olha só, estou aqui com a ferramenta selecionar, né? Estou com a seleção, né? Aí o meu cursor fica com essa setinha preta e eu vou, né, com um clique, eu posso selecionar, por exemplo, uma face, né? Olha aqui a minha face curva, a minha face aqui lateral do meu cilindro foi achurada, pode ser a face do topo, pode ser uma face aqui do bloco. Então, com um clique, eu posso selecionar uma face ou uma linha, que pode ser uma aresta. Olha, um clique em cima de uma linha, deixa essa linha azul. Um clique aqui em cima da linha curva, né? Deixa a linha azul. Então, com um clique, eu sou muito específica na minha seleção, tá? Aliás, é assim que funciona a seleção. Você vem onde você quer e dá um clique. Posso usar a caixa, mas se eu quiser usar o clique, eu dou um clique e com um clique do mouse eu sou muito específica. Mas tem uma outra forma de selecionar, que é dando 2 cliques, tá? Se eu chegar aqui perto dessa face, tá? Vou clicar aqui fora para tirar a seleção. Outra coisa que eu não comentei, vou comentar agora. Se eu tenho uma seleção, né? Se eu estou com uma seleção ativa e eu venho aqui fora do meu objeto e dou um clique fora, eu desseleciono, eu retiro aquela seleção, né? Então, eu limpo a minha seleção, tá? Se eu tenho uma aresta aqui, uma linha, uma aresta selecionada e dou um clique aqui do lado de fora, eu limpo a minha seleção, tá?
Então, o que eu vou ensinar agora é o que acontece quando eu dou 2 cliques, mas 2 cliques assim, rápidos, em sequência, assim, ó, papá. Tem que chegar perto aqui, ó. Vou dar 2 cliques nessa face. Olha, se eu der um clique só, vou repetir para ficar bem claro a diferença. Olha, um clique selecionou somente a face. Repara que só a face tá achurada e não entrou mais ninguém na seleção, tá? Vou desselecionar, limpei a seleção, tá? E vou repetir, mas agora eu vou dar 2 cliques na sequência, 2 cliques rápidos, assim, ó, papá. O que aconteceu? Tá diferente. Com 2 cliques, o que eu fiz? Eu selecionei não só a face, mas as linhas, as arestas, né? As linhas que são contíguas àquela face, tá? Mais uma vez, a hierarquia fazendo valer aqui no procedimento de seleção, tá? Então, com um clique só, ó, cliquei lá fora, limpei a seleção, voltei, ó, um clique, eu selecionei só a face. Com 2 cliques, eu seleciono a face e as arestas. Pode ser aqui, tá? Aqui, olha, quando eu fiz aqui no topo, olha o que aconteceu, ó. Vou limpar, limpei e vou repetir. No topo desse bloco, com 2 cliques, são 2 cliques rápidos. Papá, entrou a face, então tá achurada a face, as bordas, tá? E também essa linha curva aqui, ó. Essa linha curva, porque ela pertencia também, ela tá contígua àquela face que eu selecionei, ok? Então, percebam a diferença entre um clique e 2 cliques. Perceberam? Espero que sim. E como se não bastasse, eu ainda posso dar 3 cliques. 3 cliques rápidos e sequenciais. Pá, 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 com o mouse. Aí o que ele vai fazer? Ele vai continuar a sequência. Quer dizer, se no primeiro eu peguei uma face e no segundo clique eu peguei não só a face, mas as linhas que eram contíguas àquela face, no terceiro link, no terceiro clique, eu vou pegar quem está contíguo a quem estava contíguo naquela face. Quer dizer, todo mundo que depende dessas arestas, dessa linha, tá? Ou seja, todo mundo que está interconectado com a primeira face que eu selecionei, quer dizer, onde estava o meu mouse. Então, olha só, vou limpar e vou fazer na sequência aqui em cima da mesma face que eu fiz o exemplo anterior, vou fazer os 3 cliques rápidos, tá? Pá, 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 assim, ó. E aí, o que eu tenho? O meu objeto inteiro, olha, vou até orbitar aqui, ó, para vocês verem, inclusive embaixo, olha. Inclusive aqui, ó, a face embaixo, as linhas. Praticamente não, efetivamente todo o meu objeto entrou naquela seleção, tá ok? E isso é importante, isso é muito importante, tá? Ele facilita muito a sua vida quando você quer fazer outras operações como as que eu vou começar a apresentar agora. Selecionar o objeto inteiro, né? Por exemplo, mas eu poderia fazer aqui pela caixa de seleção? Sim, mas às vezes você tem um detalhe aqui embaixo que pode escapar quando você faz uma seleção, né? Às vezes você pode ter, por exemplo, vamos ver se eu vou ser bem sucedida aqui. Vou fazer um degrauzinho de nada, um pequeno degrauzinho aqui, né? Imagina esse degrauzinho meio escondido ali. E você vem aqui e na pressa você faz uma seleção, mas o que está acontecendo? Olha lá, ó. Partes do seu degrauzinho não entraram na sua seleção. Porque
né? Imagina que isso aqui é uma parte que está dentro de outra, né? Tem alguém na frente escondendo, tá difícil orbitar para você olhar embaixo, ou você nem tem tempo para fazer isso. Então, quando você usa esse truque dos 3 cliques aqui, né? Mas 3 cliques contíguos, assim, sequenciais, você tem a certeza de que todo mundo, né? Todo mundo que está interconectado naquele mesmo objeto vai entrar na sua seleção. Você não vai esquecer de ninguém. E aí, para as próximas operações, que eu vou mostrar agora, para os próximos procedimentos, isso aqui vai ser extremamente útil. Muito bem. E quais seriam esses procedimentos? Vamos lá. A sequência que eu gosto de usar aqui, a lógica que eu gosto de usar, é um pouco a de contraste, né? Contraste com as ferramentas que eu já apresentei, tá? Quais foram as ferramentas que eu já apresentei? Olha, lembrando que a gente está explorando até agora, né, nessa sequência, essa primeira sequência minha de vídeos, que eu vou denominar de noções básicas do SketchUp, né, modelagem geométrica. A gente está desenhando aqui, tá criando modelos sem muita preocupação ainda com a representação gráfica, né? Nem estou ainda muito preocupada com elementos do desenho técnico. A gente não está usando, não está sendo muito técnico. A gente está desenhando, modelando, gerando modelos aqui ainda de forma livre. Então, eu estou denominando essa parte aqui de noções básicas. Então, nessa sequência de vídeos, eu estou ainda explorando, quero explorar bastante essa primeira barra de ferramentas, tá? E quem está assistindo aí as viu que numa das primeiras, logo de início, a gente abordou a visualização. Eu falei assim, olha, tão importante quanto criar um modelo é examinar um modelo, né? Vocês lembram dessa minha fala? É importante examinar um modelo. Então, quer dizer, eu gerei aqui um modelo para você e você precisa examinar, você precisa olhar ele, né? Você precisa ver, visualizar os detalhes. Então, a gente aprendeu, veio aqui, e olhou esses 3 botões aqui, a órbita, a panorâmica e o zoom, né? Você aprendeu a virar o seu modelo de cabeça para baixo? Não. Aí eu chamei a atenção lá atrás para você, eu chamei a atenção que nós não estávamos virando ninguém de cabeça para baixo, senão nós mesmos, nós os observadores, ou a câmera, né? Se você quiser entender como ele diz aqui, olha, orbita a visão da câmera. Então é como se eu estivesse pegando uma câmera, e a câmera é que gira em torno do objeto, mas o objeto não gira. Então, se o objeto não gira, por contraste, eu quero ensinar hoje, né, nessa parte aqui nesse vídeo, eu quero ensinar como é que gira o objeto, tá? E a gente vai aprender a rotar, a usar essa ferramenta aqui chamada rotar. Depois eu mostrei para vocês a mãozinha, lembra? Panorâmica, em que parecia que a gente estava empurrando o objeto, mas eu chamei a atenção dizendo que a gente não estava empurrando ninguém, porque o objeto continua na mesma distância aqui, em relação à origem aqui dos eixos, né? A distância dele aos eixos, ao sistema de referência, não modifica. Então, quer dizer, eu não estou empurrando o objeto para a direita, nem o objeto para a esquerda, não empurro ele para cima, nem ele para baixo. Sou eu, a observadora, que me afasto, né? Eu é que me movo para a esquerda ou para a direita, para baixo ou para cima, né? Então, por contraste, por contraposição, eu quero ensinar para vocês a mover o objeto. Então, se eu não estava movendo o objeto, como que eu movo o objeto? Eu preciso mover um objeto, né? Às vezes eu desenho uma peça num lugar, mas eu preciso fazer uma montagem dessa peça no meu conjunto. Preciso levar essa peça para uma outra
para uma outra posição. Como que eu movo? Vou ensinar na sequência para vocês, tá? E finalmente a gente aprendeu aqui a utilizar o zoom, né? Em que dava a entender que a gente estava aumentando ou diminuindo o objeto, mas eu também chamei a atenção de vocês dizendo que o objeto não se modificava, que o tamanho dele, olha, se eu utilizar como referência esse rapazinho aqui, né, eu percebo que o objeto se mantém na mesma proporção que o rapaz. Ele não está nem crescendo nem diminuindo. Somos nós, os observadores, que nos aproximamos ou nos afastamos. Portanto, em contraposição, em contraste, eu vou ensinar hoje a aumentar ou diminuir um objeto, tá? Então, vamos lá. Vou começar, vou começar assim, ó, da esquerda para a direita, vou começar aqui pela operação de mover, tá? Eu vou fazer de forma bem fácil, bem simples aqui, vou ensinar de forma básica e depois vou sugerir alguns exercícios, tá? Nos exercícios vocês vão se aprimorar com essas tarefas, tá? São tarefas que a princípio são simples, mas para serem utilizadas com precisão exigem de nós um pouco de treino, tá? Então aqui eu vou fazer de uma maneira simples, simplificada, e depois nós vamos treinar isso em relação à precisão. Por enquanto não estou muito preocupada com a precisão, só quero que vocês percebam que a operação agora vai de fato retirar o objeto da posição dele, tá? E aí, por isso que é importante ele estar selecionado. Para eu utilizar a ferramenta mover, o meu objeto de preferência tem que estar todo selecionado. Eu quero mover o meu objeto, eu não quero deformar o meu objeto. Inclusive, depois a gente vai conversar sobre isso, como é que eu deformo o meu objeto. Por enquanto, eu não quero deformar ninguém. Eu quero pegar esse objeto do jeito que eu desenhei, eu quero manter ele na mesma forma, né? Esse bloco com esse cilindro, com aquele degrauzinho ali embaixo, e eu quero simplesmente afastar ele da origem. Então, ele estando todo selecionado, vou repetir, né, o procedimento, um dos procedimentos para selecionar ele todo. Você pode passar a caixa, ok? Pode utilizar a caixa de seleção, só que aí nesse caso tome cuidado, verifique se ele está realmente todo selecionado com a órbita, ou se você quiser já utilizar esse truquezinho, dê os 3 cliques, né? E seleciona ele, mas sempre dá uma olhadinha, tá? Ainda mais vocês aí que são principiantes, sempre orbitem a tela, né? Sempre orbitem a tela. E aí, vamos lá. O objeto estando selecionado, você vai escolher a sua operação, seu botão mover. Move, prolonga, copia e serializa entidades selecionadas. Um único botão faz um montão de coisa. Ele move, prolonga, copia e serializa entidades selecionadas. Eu vou tentar mostrar para vocês isso tudo, mas por enquanto eu só estou interessada em mover, tá? Então, olha, selecionei o botão mover, mudou o cursor, tá? Sempre observe o cursor. Com o tempo você aprende a figurinha que tem no cursor para cada botão desses, tá? Então, moveu. Como é que funciona? Eu vou dar um primeiro clique para designar o início do movimento, tá? Dei um primeiro clique e vou empurrar o mouse. Ó, agora vocês vão perceber que eu estou tirando o objeto. Ó, vou cancelar, tá? Com escape eu cancelo. Cancelei, não movi nada, voltou lá para a posição dele. Vou repetir para vocês observarem. Primeiro clique, dá o início ao movimento, tá? Empurra o mouse na direção que você deseja. Tá bem? Então, por enquanto, é como se eu estivesse andando aqui no chão. Ele estava apoiado no chão, ele continua meio que apoiado no chão, só que eu estou afastando ele.
No próximo clique, eu encerro o movimento. E aí ele saiu, ele estava aqui perto do camarada e foi parar lá, tá? É fato, não é mais como a mãozinha, que eu empurrava a tela, mas ele continuava próximo do camarada. Agora não, ele se afastou do camarada, ok? Ó, vou dar um Ctrl Z para a gente lembrar onde ele estava, Ctrl Z. Ele estava aqui, Ctrl Y, foi onde ele foi parar. Né? Ctrl Z, Ctrl Y, ok? Então, voltei com ele aqui para a posição e vou repetir mais uma vez. O primeiro clique pode ser em qualquer lugar, tá? Principalmente na aula de hoje, que eu não estou falando de precisão. Pode ser em qualquer lugar, só o primeiro clique a gente vai usar só para designar o início do movimento. Então, dei o primeiro clique, opa! É legal quando alguma coisa dá errada. Eu gosto quando alguma coisa dá errada, porque eu já adianto o assunto. Olha só, estou deformando o meu modelo. Por quê? O que houve aqui? Por algum motivo eu perdi a seleção. E aquele degrauzinho ficou fora da seleção, tá? Aí ele, o que ele faz? Ele só está movendo quem estava na seleção. Quem não estava na seleção continua no lugar que estava. Continua agarrado lá no chão. Aí ele começa a deformar o meu modelo, tá? É legal quando dá errado para vocês verem as possibilidades, porque às vezes o que é errado no modelo pode ser a solução para outro modelo, tá? Mas eu vou cancelar aqui. Não era essa a minha intenção. Vou cuidar de fazer uma seleção completa, tá? Alguma coisa que sem querer naquele Ctrl Z eu perdi a minha seleção. Garanto aqui que está todo mundo selecionado e vou repetir de novo. Mover, o primeiro clique, não importa, eu vou clicar no lugar bem longe do objeto, só para vocês verem. Olha aqui, ó, meu mouse onde é que está. Não tem nada a ver com o objeto, eu não preciso clicar em cima do objeto, não preciso. Que isso fique claro, não precisa ser um ponto, pode ser uma referência qualquer, tá? Eu vou até usar um termo aqui, vetor deslocamento. O que eu vou imprimir para ele é um vetor deslocamento. Então, dei o primeiro clique e aí, ó, posso empurrar ele em qualquer direção, mas agora eu vou fazer de uma forma, você vai prestar atenção aí que eu estou empurrando o mouse e o meu eixo, olha eu aqui torcendo para minha captura de tela ser sensível ao que eu desejo mostrar, tá? Próximo aqui do meu cursor, eu espero que você perceba que está sendo gerado um eixo, né? É como se fosse o vetor de deslocamento mesmo. E ele está em que cor? Ele está verde. Ou seja, significa que eu estou fazendo um deslocamento na direção verde, na direção paralela ao meu eixo de referência verde. Flávia, como que você conseguiu fazer isso? Olha, empurrando o mouse, tá? Com leveza. Aí, meus amigos, eu tenho que falar para vocês. Isso exige um pouquinho de prática. Por isso que numa aula aí, eu falei que eu não recomendo o mouse do notebook, tá? Quem não tem um mouse periférico, eu sugiro comprar. Eu uso esses baratinhos de R$10, tá? Que eu compro na Calunga. Não estou fazendo propaganda da loja, mas eu compro lá, por acaso eu compro lá e custa aí por volta de R$10. É esse baratinho, não precisa ser um mouse de gamer. Mas você tem que ter um pouquinho de leveza na mão para empurrar o mouse na direção que você considera paralela ao eixo verde. Ó, se eu sair da direção, ele fica preto. Mas se eu passar perto, ele agarra. Isso é inferência, tá? Ele usa de inferência, aquela inferência. Eu vou falar muito de inferência. É o programa tentando inferir o que você deseja. Quando ele passa numa direção próxima à paralela verde, é como se ele quisesse te perguntar: olha, você quer empurrar ele na direção do eixo verde?
E com a mão assim um pouquinho mais firme, é como se você confirmasse, fizesse um movimento aqui de confirmação, dizendo para ele, isso mesmo, eu quero mover ele só na direção do verde. Ó, de vez em quando eu dou uma tremida aqui, ele sai da direção, mas eu encontro de novo o caminho, tá? E Flávia, mas eu tenho a mão um pouco mais trêmula e não tenho assim essa firmeza toda. Prática, isso é prática. Aí tem um truquezinho? Tem. Vou mostrar para vocês, meus amigos. Caros alunos, truquezinhos, tá? Que eu vou descobrindo esses truques com... Nem sei como é que eu descubro essas coisas. Às vezes eu descubro assistindo um vídeo no YouTube, às vezes algum aluno me conta, né? Às vezes sem querer eu descubro. Tem coisas que não tão escritas, né? Ou tão, às vezes eu li em algum lugar e não me lembro. Mas olha lá, vou contar para você. Se você achar o verde, mas ele tentar sair, você mantém a tecla Shift pressionada, tá? Quando você mantém a tecla Shift pressionada, olha ali, ó, até aparece uma caixinha de texto. Ele fala assim, constrangido. Eu nem sei se essa tradução para o português ficou legal. Constrangido, nem sei se existe isso, se era isso mesmo, né? É constrito. Eu acho que o certo seria constrito em linha. Mas ele traduziu ali, né, para o português de Brasil como constrangido na linha, ó, constrangido em linha. Ou seja, ele ficou preso na linha verde, tá? Eu, particularmente, meus amigos, não preciso disso. Eu consigo empurrar na direção que eu quero. Mas já vão alguns anos de prática. Se você tiver dificuldade, mantenha a tecla Shift pressionada, ok? E aí você vai na direção correta. É só na direção do verde que dá para fazer isso? Claro que não. Lógico que não, né? Ó, vou cancelar aqui e vou encontrar o vermelho aqui, ó. Ó. Olha aqui, achei o vermelho. Vou manter o Shift pressionado, agora ele só anda, olha lá, paralelo ao eixo vermelho. Ok? Posso empurrar para cima? Pode empurrar para cima, ó. Achei o azul. Deixa eu descer um pouquinho aqui, senão vocês não enxergam, tá? Fui demais, espera aí. Ó, vou achar o azul aqui. Olha, o azul é o mais chatinho, tá? O azul, eu vou pegar aqui, peraí. Ó, peguei aqui. Azul. Ó. E eu consigo levantar o meu bloco. Saiu, não pode deixar sair, mantém a tecla Shift pressionada, tá? Entenderam? Treinem. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque eu quero que você treine esse movimento, mover, tá? Principalmente utilizando essas inferências. Pode ir numa direção qualquer? Pode ir numa direção qualquer. Mas você vai ver que muitas vezes você está interessado em andar, até porque uma direção qualquer, ela é sempre composta de suas coordenadas, de suas componentes cartesianas. Qualquer direção é composta de um pouquinho em verde, um pouquinho em vermelho, um pouquinho em azul, tá? Vai ser muito útil você aprender a deslizar o seu modelo nas direções das referências aí, coordenadas, tá? Vermelho, azul e verde. Então, vou encerrar esse vídeo e vou deixar você treinar um pouco, tá? A tecla, o botão mover. Lembre-se de deixar o seu modelo pré-selecionado antes de mover, ok? E até o próximo vídeo.